Boa noite. Boa noite. Paz do Senhor. Amém. Bom, essa música eu que tinha pedido para o Luiz, que hoje Deus falou muito comigo sobre uma palavra que é sobre o perdão, e eu queria passá-la para vocês, e que vai ser bênção na vida de todo mundo. E espero que Deus fale com todos da mesma forma que Ele falou comigo sobre esse tema. Amém. Queria pedir para você abrir sua Bíblia em Mateus, capítulo 18. A gente vai ler a partir do verso 23. A gente vai ler uma parábola. Aquele dia eu falei sobre uma outra parábola e hoje mais uma. Estou montando meu portfólio. Pregador de parábolas. Pois é. Pregador. Todos acharam? Amém. Amém. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Amém? Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por ter trazido todos aqui em segurança. Amém. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha tirando as distrações, qualquer coisa que faça a gente perder o foco dessa palavra. O Senhor falou muito comigo nesses dias sobre esse tema, e eu espero poder, Pai, transmitir aos irmãos da mesma forma que o Senhor me passou. Que o Senhor esteja aqui conosco neste momento e que nós possamos estar atentos a tudo aquilo que o Senhor quer nos revelar aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu tinha já escrito essa mensagem, e no começo da semana o Espírito Santo falou muito forte comigo: muda o versículo. Aí ele falou: vai para essa parábola que vai ser melhor. Então eu ia falar em cima de Mateus 6, que também fala sobre o perdão, mas o Espírito Santo foi muito incisivo comigo, falou: muda e ajusta aí o que você já escreveu, que o caminho é outro. E então eu obedeci, né? Perdão, a gente sempre ouve falar, né? Teve a música aqui agora, parece ser uma coisa bem comum pra gente, mas é uma coisa bem difícil de fazer, de praticar. Então a gente precisa ficar atento aí. Quando eu me converti, a gente estava tendo uma série de pregações que era do Sermão do Monte,
E aí foi quando eu ouvi a primeira vez falar sobre isso. E desde lá, então, eu fiquei com isso na cabeça. Logo que eu ouvi isso, eu pedi perdão para quem eu precisava pedir. E fui acertando as minhas coisas, porque é importante. E na ocasião era Mateus 6, 14 e 15, né? Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E aqui ofensas é pecados. Então é importante a gente saber isso, né? Essa parábola, ela na ARA, né, a Almeida Revista Atualizada, ele dá um subtítulo que é do credor incompassivo. Mas eu também tenho a NVT em casa, aquela de estudo, e lá fala que é a parábola sobre a importância do perdão. Aí eu achei que fica melhor esse subtítulo, né? E uma pergunta que o Espírito Santo pediu para fazer para todo mundo é se a gente acha que o perdão é importante na nossa vida. É uma pergunta que ele quer que a gente reflita ao longo dos dias, porque a gente vê tantas situações, tantas coisas, e nem sempre a gente consegue fazer o que Jesus falou lá na oração, né? Que ele pediu para a gente perdoar as pessoas. Um dado importante aqui é que o perdão, eu também posso perdoar aquele que me ofendeu, mesmo ele não estando convicto daquilo, querendo ele pedir perdão, né? Então o perdoar aqui, tanto quem nos ofende, quanto o que a gente faz para as pessoas. Então é importante a gente ter isso em mente, porque às vezes a gente pensa só, vou pedir perdão porque eu fiz errado, mas eu também posso liberar perdão para uma pessoa que fez contra mim. E depois no final vou deixar um versículo para a gente refletir, que fala sobre isso. E o perdão, ele é uma coisa que tem o poder de libertar a gente, né? O diabo, ele é expert em várias coisas, e uma delas é acorrentar a gente nessas situações. Então o diabo, ele quer fazer o que com a gente? Ele quer ir prendendo a gente nessas situações para que a gente não faça aquilo que Jesus pediu para a gente fazer. Então é importante a gente ficar esperto com isso. Então no nosso coração, a gente vai enchendo ele de amarguras, de rancor e tantas outras coisas, né, que a vida vai nos proporcionando, infelizmente, né? A gente vive nesse mundo caótico e tantas coisas acontecem, e a gente precisa ficar atento a isso, porque a gente não fazer o que Jesus pediu, a gente acaba pecando. E às vezes a gente não dá o perdão para alguém, ou pedir perdão para alguém, a gente está pecando mais de uma vez, né? E aquela coisa, né? Um pecado puxa o outro, né? Parece que é aquela correntinha, né? Vai só desenrolando lá e vai ficando cada vez mais preso e mais enrolado nela. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode se afastar de Deus quando a gente está esquecendo disso, né? E a boa notícia é que o perdão vai curar isso na gente, né? Amém. Então, quando a gente exercita isso, a gente vai ser curado, né? E a gente vai começar a viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, porque muitas vezes a gente, não fazendo o que Deus pede da gente, a gente deixa de viver certas coisas que Deus quer que a gente viva, né? A gente fica preso em determinadas coisas e perde o foco, que é Jesus, né? Então a gente tem que ficar atento a isso, porque é complicado. No dicionário bíblico, ele fala que o perdão é o ato de remissão do pecado cometido. Então aqui ele está falando, eu fiz um pecado e eu estou pedindo perdão por ele, né? Na igreja católica, lá a pessoa vai lá se confessar com o padre, né? Então tem isso. E o dicionário de ética cristã, ele fala que o pedir perdão é livrar a pessoa das consequências dos seus atos, né? Que a vida dela fica presa nisso e ela pode ficar, né, em uma situação ruim perante a Deus por não praticar o perdão. E nos livra do juízo de Deus lá na frente, né? Essa parábola no começo é igual a outra, fala que é um reino que ele vai vir e vai acertar as contas.
Então Jesus várias vezes vai falando pra gente que vai chegar uma hora que a gente vai ter que acertar as contas, né, com Ele. E quem acha diferente pode estar equivocado, porque eu vejo que a Bíblia vai dando vários sinais pra gente sobre isso, né? E como eu falei, né, a gente pensa que, de tanto que a gente ouve falar sobre perdão, a gente acha que é uma coisa que é muito fácil de fazer. É só ir lá e perdoar, só ir lá e fazer. Mas na prática não é bem assim. E existe um processinho aqui, que é o que eu vou comentar com vocês hoje, até a gente chegar lá, né? Então a gente tem que ficar atento. E também a falta de perdão, ela pode ferir a nossa alma. E quando a nossa alma está ferida, o que acontece no nosso exterior? Que é esse corpo aqui. Ele começa a adoecer, né? Então essas coisas que vão pegando na nossa alma, no nosso corpo, é o que? Às vezes o médico não sabe o que é, não consegue diagnosticar, mas se a gente começar a fazer uma análise, que é outra coisa que o Espírito Santo me pediu para falar para todo mundo, que a gente precisa fazer uma análise da nossa vida em todo o tempo. De tudo aquilo que a gente já fez, deixou de fazer e o que a gente precisa fazer para resolver as arestas aí que a gente vai deixando por aí. Então a gente precisa ficar atento. Em Efésios 4:32, Paulo fala assim: antes, sede uns para os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. A gente teve um perdão gigantesco, né? Deus, Ele mandou o Filho dele para pagar por todos os nossos pecados. Tudo aquilo que a gente fez de errado, Deus veio e falou: não, vai Jesus lá e vai resolver essa conta aí. Então, a gente recebeu um perdão, a gente aceitou Jesus, e por que não a gente não replica? Nessa parábola, o próprio cara aqui, aconteceu a mesma coisa. Ele foi perdoado de uma dívida, mas ele não conseguiu perdoar o cara que trabalhava para ele, de uma dívida, que é bem menor. E daqui a pouco eu vou falar o tamanho dessa dívida, traduzindo para o dinheiro de hoje. É impagável, não tem como. E na virada do ano, o Chico falou para a gente sobre oportunidades. Então eu vejo que Deus está falando para a gente que é a oportunidade de a gente pedir perdão. Também. Dentre tantas outras oportunidades que vão aparecer na nossa vida nesse ano, para a gente ser um cristão melhor, vamos dizer assim, eu creio que o perdão é uma das que Ele quer que a gente tenha essa oportunidade e essa visão do momento para pedir o perdão, né? Então é importante a gente estar atento aí. E a gente não pode viver com essa culpa de não ter pedido perdão ou de não ter recebido perdão. Receber às vezes é mais difícil, né? Porque você tem que esperar outra pessoa pedir, né? Mas aí, como eu falei, a gente mesmo pedir perdão. No caso de falar assim: eu perdoo aquilo que você me fez, aquela situação que você me colocou, né? Porque Deus derramou um amor sobre nós. E Chico falou, né, que o amor não é um sentimento, é um mandamento. Então, se a gente tem Cristo em nós temos o amor, por que a gente não vai perdoar? Por que a gente não vai fazer essas coisas? Então, o nome dessa mensagem aqui é perdão, todo cristão precisa praticar, né? Então, essa parábola, ela começa com uma breve explicação de como que é o ambiente que eles estão vivendo, né? É um reino e que chega esse Senhor para prestar conta de tudo que está acontecendo. E aí é a mesma coisa que aconteceu na das minas lá, né? E o que o Espírito Santo me falou muito é que a gente precisa passar por algumas etapas, né? Primeiro a gente precisa reconhecer, refletir e aceitar a realidade do que aconteceu com a gente, para a gente poder pedir perdão. Depois a gente tem que entender a necessidade de liberar esse perdão, né? Porque depois que a gente reconhece, a gente precisa entender a necessidade. E por fim a gente vai ser reconciliado e curado. Então eu creio que esse é
passo a passo aqui para as coisas darem certo na nossa vida. E falando um pouco do reconhecimento, quando esse servo chega no senhor dele para pedir, porque ele pede essa paciência dele, né? Ele tem uma dívida. E essa dívida é de 10 mil talentos. 10 mil talentos significa que ele devia 60 milhões de dias de trabalho para o cara. É muito grande. Se a gente pegar o salário mínimo, que é R$ 1.412, a gente vai chegar que o dia por trabalho no mês é de R$ 47. Então o cara devia 2,8 bilhões de reais para o servo dele, para o senhor dele. Então não tinha como ele pagar. Nem se vendesse ele, se vendesse a mulher, os filhos, a casa, o cachorro, o que lá que ele tivesse, ele não ia conseguir resolver a vida dele, né? Então, da mesma forma que nós, os nossos pecados, igual a gente fala, não tem pecadinho, não tem pecadão. Qualquer pecado tem um preço incalculável, impagável, mas Jesus foi lá e pagou. Ele foi lá e rasgou a cédula, né? Então a gente tem que pensar nisso. Então aqui o processo tem que começar de algum lugar. Então ele tem que começar do reconhecimento, que é o mais complexo. A gente aceitar que a gente precisa pedir perdão para as pessoas, por atitudes ou, enfim, N coisas que a gente faz aí. Então, reconhecer, a gente tem que ficar atento e pedir para Deus dar esse discernimento. Revelar para a gente o que a gente precisa fazer para abrir a nossa visão, para a gente enxergar e poder colocar, né, essa situação para frente, né, para seguir para o um ponto acho fundamental. Reconhecimento, a pessoa reconhecer que pecou, né, que errou, que precisa pedir perdão, né, que a grande maioria não entende assim, né? A grande maioria acha que é tudo normal, que o tempo, que, né, não é. Porque existe um ditado popular, né, que o tempo apaga as coisas, né? Não apaga. Mas não apaga. Só Cristo apaga. É bem difícil. Então, quando a gente tem que fazer igual esse servo, ele reconheceu que ele estava errado e pediu perdão, mas é que ele estava no extremo ali, né? Ele ia ser morto, né? Provavelmente, né? Não ia ter para onde ele correr ou ficar preso, perder tudo que tinha, mas ele precisava, numa atitude desesperada, que é o que muitas vezes a gente mesmo faz com Deus. A gente está todo errado, todo lascado, e aí a gente vai lá e implora para Deus: Deus, me perdoa. Mas aí depois a gente faz igual esse cara aqui, vai lá e erra de novo, né? A gente pede perdão, erra de novo, pede perdão, erra de novo. Então Deus está falando para a gente: para de ficar errando de novo, pede perdão e fica firme, se mantém, tenta seguir na minha palavra, para você não cair de novo. Então a gente tem o costume errado de só reconhecer que a gente tem um problema quando a gente está no limite. A situação já está extrema, não tem mais para onde correr, não tem mais o que fazer, estou sendo cobrado, tenho que resolver, e aí eu vou lá e aí eu vou e busco a Deus. Mas Deus, ele não quer que a gente busque Ele só na hora do desespero, né? Ele é nosso amigo e Ele quer estar o tempo todo com a gente, para até evitar que a gente tenha que depois pedir perdão, né? Então, no mundo corporativo, né, tem o preventivo, né, e tem depois o que tem para resolver, então, o corretivo. Então, no caso aqui, a prevenção, né, no caso, você já está alinhado com Deus e não pecar mais. E uma coisa também que nos impede de reconhecer o nosso pecado é a nossa própria soberba. A gente é muito orgulhoso, a gente não quer dar o braço a torcer, a gente fica no limite das coisas, porque a gente pensa assim: não, eu não vou pedir perdão para essa pessoa, porque essa pessoa foi assim comigo, foi assado comigo. O diabo, ele vai trabalhando na nossa mente, no nosso coração, de uma tal maneira que a gente não consegue enxergar que ele só quer que a gente não peça perdão, porque ele vai cada vez mais trabalhando no nosso coração para a gente se afastar.
porque ele cometeu esse pecado, né? Ele foi orgulhoso, ele queria ser mais que Deus e ele caiu. Ele vai perder e não quer perder sozinho. Então, quantos mais ele conseguir levar com ele, ele vai levar. E é nessas horas que ele começa a buscar os que ele vai levar junto com ele. Então, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar em destruir a nossa soberba, né? Até lá no encontro lá em Sorocaba, eu peguei só o finalzinho, mas eu não lembro o nome dele. Falou sobre isso na quinta-feira à noite, né? Isso, ele falou sobre o soberbo que habita em nós, né? Então, realmente é alguma coisa que realmente prejudica a gente. Às vezes a gente não percebe, a gente quer sempre ser firme nas coisas, forte nas coisas, né? Não, eu não vou fazer isso, porque eu não vou dar o braço a torcer, mas isso é o diabo que está tentando manipular a gente. E a gente tem que estar atento a isso. O que eu vejo aqui, né, principalmente é o que? A gente tem que ter um coração transformado pelo Evangelho. Porque a partir do momento que eu tenho meu coração transformado pelo Evangelho, o que vai acontecer? Vai ser muito mais fácil de eu fazer todas aquelas coisas que Deus pediu para a gente fazer. E o perdão é uma delas. Em João 15, versos de 1 a 4, ele fala que eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que o produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, como pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, a partir do momento que a gente se converteu, se transforma e segue o Evangelho, a gente vai estar grudadinho ali na videira. E a videira é Jesus. A gente vai estar com Ele, nosso coração vai ser transformado, a gente vai se render e a gente vai conseguir fazer as coisas que Deus espera de nós. Então a gente precisa estar atento nessa situação. E isso faz parte do reconhecimento. E você vai ter que começar a podar aquilo que não dá para ficar em você, para daí você falar, não, agora eu vou seguir em frente e vou me transformar de vez e seguir aquilo que Cristo pediu e quer de mim. Né? Reconheci e agora eu vou refletir. Né? Então, a partir do momento que eu conseguir reconhecer aquilo que eu preciso pedir perdão, eu vou começar a pensar como eu vou fazer isso. E quem que vai me ajudar nessa missão? Né? Eu tenho que me aproximar de Deus, para cada vez mais eu ser transformado e cada vez mais estar apto a fazer aquilo que Ele quer e espera de mim. Né? Então, a gente precisa começar a entender que quando eu estou em Cristo, eu não posso dar chance para não fazer as coisas que Ele pede de mim. Então eu tenho que tomar cuidado. E refletindo sobre isso, sobre o que eu fiz de errado, eu vou começar a construir um pensamento de como eu vou chegar naquela pessoa, como eu vou quebrar as barreiras, como eu vou fazer aquilo que é preciso ser feito. Né? Então é importante a gente ter isso em mente. E a partir do momento que eu conseguir refletir sobre tudo isso, eu já começo a aceitar a minha condição de pecador, de ter pecado contra a pessoa ou que a própria pessoa pecou contra mim. Né? E aceitando essa realidade, começam as coisas a ficar mais fáceis para eu começar a seguir em frente. Né? Então, quando eu aceito e já refleti e tenho isso pronto na minha cabeça, eu sei o que fazer. Agora só falta o quê? Ter a coragem de ir pedir, né? Porque às vezes a gente fica muito na teoria, né? De tudo. A gente fica lá, posso ter pensado, identifiquei meu pecado, fiz isso, fiz aquilo, mas agora eu não vou pedir, eu desisto, porque eu não consegui.
todas as outras coisas voltaram à tona, de repente acontece uma outra situação, e aí eu acabo ficando preso naquilo e não peço perdão de novo. E vou deixando, e vou deixando, e vou deixando. Aí às vezes a pessoa morre, eu não consigo pedir perdão por aquilo que eu fiz. Aí eu fico com aquela culpa, aí eu fico preso, né? Mas isso também tem solução, né? Você tem que pedir perdão para Deus daquilo que você fez e que você não teve a oportunidade de pedir perdão para a pessoa enquanto ela estava viva, né? Que é uma coisa, né, que a gente sempre vê, né? Tem várias pessoas que são importantes no mundo, assim, né? E só depois que ela morre que as pessoas começam a fazer homenagem, né? Não, pô, o cara é mó legal, era super bom, não sei o quê. Só que em vida ninguém faz nada. Em vida as pessoas vão largando as pessoas para trás. Elas vão vivendo e vão esquecendo essas pessoas. Só que depois que morre, aí vai e fica lá. Pô, só que agora já foi, né? A pessoa não vai ver que você gostava dela daquele jeito. A pessoa não vai ver que você, né, tinha um apreço por ela. Então a gente precisa fazer em vida. Para a gente não ter que esperar, depois morrer, ficar com a culpa e depois, né? Porque tudo que dá para ser feito tem que ser feito enquanto está vivo. Então isso é importante também nesse processo, né? Reconhecer antes de dar ruim, né? Porque senão depois não tem mais o que fazer, né? E aí eu estou entendendo a necessidade de perdoar, né? Então a gente está construindo aqui um racional desde a reflexão. Então em Mateus lá 6,14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Ou seja, eu preciso perdoar porque Deus me pediu para perdoar. E se Deus pede alguma coisa para a gente tem que fazer. Não tem discussão. Ele não é o nosso chefe lá que a gente pode às vezes discutir com ele e falar, não, se eu fizer assim, você tem que fazer exatamente o que ele te pediu. João, eu vejo por aí mesmo, né? Eu vejo assim, quanto mais rápido a gente pede perdão, mais fácil fica. Quanto mais tempo, pior fica, né? Porque parece que existe uma distância, existe o tempo, existem as condições e tudo isso vira um empecilho para você chegar. Sim. Né? E outra, da falta de perdão até o perdão, a palavra diz que os nossos ossos ressecam. Né? A falta de perdão faz ressecar os ossos. Imagina ressecar ossos, é uma coisa, né? Então assim, quanto mais rápido, eu aprendi isso por mim mesmo, vivendo isso, e quanto mais rápido aconteceu, eu não fico naquela palavra de perdão. Porque, né? Para que aquilo não me consuma. Sim. Porque daí acaba virando, igual eu falei, né? Vai virando um rancor. Aí você fica com naquilo na sua cabeça, você fica pensando. Vai trabalhando isso também. E ele usa contra você, né? Porque ele sabe da situação, ele sabe o que aconteceu e ele vai só jogando dardo, né? Vai te acertando. Que daí você não tá com o escudo na mão. E aí já viu. Não tem muito o que fazer. Então o ponto de virada aqui, pra gente ser curado, é a gente entender esse ponto, que a gente realmente não pode ficar só na teoria, a gente tem que ir para a prática, né? A gente tem que dar o passo adiante, dar o salto de fé, né? Porque às vezes, humanamente dizendo, é impossível você fazer aquilo, pedir perdão às vezes para alguma pessoa por alguma coisa que aconteceu, porque você fica tão magoado, tão chateado, e aquilo vem consumindo a sua vida toda e você não consegue. E aí você, nesse momento, você tem que dar esse passo de fé, falar, Senhor, confio em Ti e é agora. Eu vou em frente, eu vou pedir. Porque Deus perdoou a nossa dívida incalculável. Então a gente precisa, de fato, perdoar aquilo que aconteceu. Porque senão eu estou falando assim, se eu não perdoo alguém, eu estou dizendo que o que Cristo fez por mim é inferior àquilo que a pessoa fez comigo. E aí, será que está certo isso? Será que eu estou medindo direito essa situação?
O João, eu estava, é interessante, nessa semana que passou, eu estava com o irmão na fé, ele abriu o coração para mim falando exatamente do perdão. E falou, Cleito, que coisa, né? Você vê, eu estou numa caminhada há tanto tempo e Deus agora, esse ano Deus falou, você tem que acertar. Ele falou assim, tinha um quartinho aqui em casa que eu transformei num escritório. Estava todo bagunçado. Deus falou, começa a botar ordem. Ele achou que era um quartinho. Não era, era dele, na situação dele. Aí ele foi acertando com todos, falta um só, um tio dele. Ele falou, Cleito, o que você acha? Eu falei, você tem que ir. Ele falou, mas olha o pensamento como é que é. Ele foi construindo algo, mas o meu tio, ele vai ficar muito bravo comigo se eu falar para ele, não sei, falei, calma, mas você não orou, Deus não deu revelação para você, Deus vai preparar o momento. Agora você tem que ter coragem. E outra, mas se ele não aceitar, aí é ele com Deus, a tua parte você vai fazer, você vai lá, vai se humilhar na presença dele, vai pedir perdão para ele. Aí, se ele não te perdoar, você libera perdão para ele e aí é ele com Deus, você está fazendo a tua parte. Sim. Deus está te tratando. Agora o perdão, ele move o perdão. Eu falei para ele, tenha fé nisso. Deus, a hora que você pedir perdão, vai ser quebrantado, ele vai te agradecer e vai liberar o perdão para você também. Porque a pessoa vai entender, né? Exatamente. E aí Deus vai tocar. A chance de acontecer isso daí é muito grande. Porque ela vai falar, pô, como que esse cara conseguiu vir aqui e falar isso para mim? Exatamente. Aí o cara vai ficar comovido e vai dar o perdão, né? Se não der também, aí ele vai ajustar lá depois com quem precisa, né? E onde fala, né, sobre ter sido cancelada a nossa dívida foi em Colossenses 2,14, né? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Então, a gente não pode, de novo, deixar de fazer, porque senão a gente vai estar considerando que tudo aquilo que Jesus fez por nós foi muito menos do que aquilo que a gente precisa fazer. E não é bem assim, né? Nada que já aconteceu com a gente vai ser uma coisa tão assim que eu não posso fazer o que Deus pediu para eu fazer. E, de novo, né? A gente é o nosso relacionamento com Deus que vai trazendo essas situações pra gente, que vai nos mostrando tudo aquilo que a gente precisa melhorar, tudo aquilo que a gente precisa fazer. Então, assim, às vezes você tá lá conversando com Deus e Deus te toca e fala exatamente isso. Ó, você precisa, igual o cara que o Cleiton falou, você precisa liberar perdão. Acertar a sua vida. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo. Deus, ele vai te colocando nas situações. E você só vai saber o que Deus quer que você faça se você tiver um relacionamento com Ele. Né? Ele não quer um relacionamento raso. Ele quer um negócio mais profundo para você cada vez mais saber o que Ele precisa que você faça. E até porque isso vai travando a nossa vida. Né? Quanto mais eu vou me prendendo em coisas que não devo me prender, isso vai amarrando a nossa vida. Né? E não é bom isso, né? A gente precisa ficar atento. E o terceiro ponto é a nossa reconciliação. Deus, quando Ele mandou Jesus para a cruz, era para nos reconciliar de tudo aquilo que tinha acontecido no Éden. Então lá no Éden, o homem fez o quê? Pecou, criou um abismo com Deus, e esse abismo foi destruído quando Cristo morreu por nós na cruz. Então, da mesma forma que Cristo nos reconciliou com Deus, a gente precisa se reconciliar com o nosso próximo, para que a gente possa, de novo, viver aquilo que Deus quer da gente, aquilo que Deus precisa que nós façamos por Ele, né? Porque a gente não fazendo isso, a gente vai acabar só aumentando nossos problemas. Cada vez mais os nossos pecados vão aumentar, cada vez mais vão acontecer situações, cada vez mais eu vou me afastar de Deus, e cada vez mais eu vou precisar que Deus seja mais uma vez misericordioso comigo.
Mas aí eu não posso deixar no limite de novo, né? Porque Deus é igual aqui o cara. O cara foi lá, devia os seus 2,8 bilhões de reais, e a dívida que ele não perdoou era de 4 mil reais. Se trazer para o dinheiro de hoje, dá 4 mil reais. Então, ou seja, Deus perdoa a gente de uma coisa infinitamente maior. Nos reconcilia com Ele, para que nós possamos viver o plano que Ele tem para a gente, né? E aí a gente não é capaz de perdoar uma dívida pequenininha, uma situação que só vai nos afastar dele, só vai nos deixar mais perto de cometer outros pecados, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Quando a gente retém o perdão, a gente vai ficando amargurado. A gente vai vivendo uma vida que não é aquela vida que Deus quer da gente. Deus, ele tem um plano, e é um plano perfeito. Amém. Desde que a gente siga os passos que Ele quer que a gente siga, né? É difícil o processo do perdão. Não é todo mundo que consegue, não é todo mundo que tem essa percepção de que precisa pedir perdão, mas a gente aqui, como cristãos, nós temos que ter isso em mente. Porque eu não quero chegar lá na frente e ter que falar, ó, você não pediu perdão pro cara lá, pô. E aí? Né? Então a gente tem que ficar atento. A gente tem que parar de medir as coisas para a regra do mundo, né? Porque pro mundo é fácil não pedir perdão, né? E deixar todas as outras coisas acontecerem. E ainda a gente, no mundo, você ainda vai desejar o mal para aquela pessoa. Ah, tem que se dar mal mesmo, porque fez aquilo comigo. Porque se não tivesse feito isso comigo, eu não estaria assim. Porque se não tivesse aquilo outro, eu não seria assim. Então, assim, a outra pessoa às vezes pode não ter sido tocada por Deus ainda. Será que não é isso que precisa para que aquela pessoa tenha um encontro com Deus? Né? A gente precisa pensar nisso. Porque Deus, ele vai às vezes usar o nosso problema com perdão para curar a gente e curar outra pessoa também, né? Porque Deus não vai fazer as coisas de qualquer jeito, Ele vai costurando tudo, né? Ele vai analisando toda a situação para fazer com que a gente consiga, no mesmo momento que eu peço perdão para uma pessoa que me fez alguma coisa, é aquele momento que Deus espera para agir naquela pessoa. Porque às vezes a pessoa precisa de uma situação dessa para ela entender que Deus existe na vida dela também. Porque às vezes ela também não pediu perdão por aquilo que ela fez, porque ela não conseguiu reconhecer. Ela não conseguiu ver o processo que a gente está falando aqui. E aí, se eu vou lá e faço isso, eu consigo me reconciliar, né? E isso é muito importante. Acho que a gente tem que prestar muita atenção nesse ponto, né? Até eu fiz um hashtag aqui, né? Reconcilie já, né? Porque a gente precisa fazer isso. Às vezes é uma atitude nossa que vai desencadear uma série de atitudes, né? Que vão ser atitudes que Deus já espera. Porque Deus não vai fazer as coisas sem pensar. Ele vai movendo tudo aquilo ali. Ele vai curar um, vai curar o outro. E as pessoas vão viver em harmonia. A gente não pode deixar que o homem lá, soberbo nosso, ele venha e tome conta de tudo. Porque senão a gente está dando vazão para a carne, né? E a carne, ela quer isso aí, né? E a gente não pode deixar. Então, o que Deus tem pra gente é isso. Ele quer que a gente espalhe o amor dele. Amém. Porque nós recebemos esse amor. Então, nós precisamos passar para frente. E até uma coisa que o Smart falou aquele dia, que eu fiquei pensando, né? Não adianta a gente cristão querer ficar falando de Bíblia, de um monte de coisa para as pessoas, se a gente não vive nada daquilo que a gente faz, que a gente vê.
Porque são as nossas atitudes que vão mudar as pessoas. Não eu chegar no cara, ó, lá em Mateus, tá falando isso. Porque daí vai ser uma coisa, ó o religioso aí, ó o cara aí que não sei o quê. Então, não adianta, não é assim que você ganha as pessoas. Você ganha mostrando para ela, e pedir perdão é uma das coisas. Porque a gente tem que ser, uma coisa que eu sempre ouvi, né? O ideal é que você lidere por exemplo. Cristo deu os exemplos. Ele é o nosso líder. Então, por que não fazer aquilo que ele fez? Né? Quantas oportunidades na Bíblia ele teve para detonar tudo? E ele simplesmente, né, da mulher adúltera. Quem nunca fez alguma coisa errada, que atire a primeira pedra. Todo mundo faz. Mas reconhecer e pedir perdão, aí é difícil. É mais fácil incriminar o outro do que pedir perdão, né? E a gente fica nisso. Então, acho que a gente tem que parar de não perdoar uma dívida de 4.000 e começar a fazer melhor a nossa vida, né? Porque é isso que vai mostrar para as pessoas que seguir a Cristo é o que muda. Que seguir a Cristo é que é o que vai fazer a diferença na vida dela. Que não importa falar, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Mas e você? Sua vida toda torta, toda lá sem fazer as coisas do jeito que tem que fazer. E aí? Como é que faz? Faz sentido? Não faz, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Essa palavra, ela tem um peso muito forte do perdão. 6 letrinhas, né, que dá um direto de direita na gente, né? Então a gente tem que ficar atento. E eu queria concluir falando que o nosso Deus, ele é perdoador. Jesus e tantos outros no decorrer da Bíblia nos falam sobre esse tema. Sendo assim, precisamos liberar perdão e sermos perdoados por aquilo que fizemos. A nossa natureza é caída, o inimigo quer nos afastar de Deus e com isso nos joga na lama. Nos faz remoer coisas que não têm sentido. Deixamos de amar o próximo e viver o sobrenatural de Deus por capricho, por soberba nossa. Que Deus possa nos ajudar a refletir sobre esse tema. Que Deus te liberte das amarras, liberte seus algemas. Perdoar é preciso, receber o perdão também é necessário, então a gente não pode perder tempo. Então, primeiro, peça perdão a Deus por não estar fazendo aquilo que Ele te pediu, porque Ele espera isso de nós. E depois, comece a pedir perdão para quem você precisa. É a única forma que a gente tem de mostrar que a gente realmente foi transformado pelo Evangelho. É demonstrar o amor de Deus em nossa vida, repassando ele para as outras pessoas. O perdão é um processo contínuo, mas ele tem cura. As coisas ruins que ele pode tirar tem cura. Então a gente precisa ficar atento aí. E para finalizar, uma frase e 2 versículos. A frase está num livro de teologia sistemática do Lewis Schaeffer. Ele fala que a cura para o efeito de seu pecado sobre si mesmo é a confissão dele a Deus. Amém. Então Deus fala que a gente tem que confessar os nossos pecados para Ele. Não é lá, ó, tete a tete com Ele. E o versículo é Mateus 18, 21 a 22, que é um pouquinho antes dessa parábola. Pedro e Jesus estão conversando e Pedro fala assim, a Bíblia diz, né? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes,
mas até 70 vezes 7. Existia alguma coisa naquela época que tinha que pedir 3 vezes perdão, pelo que eu estava lendo. E aqui Pedro ele foi generoso e falou para Jesus se ele pedisse 7. E 7 é o número da perfeição, né? Então Jesus fala, não, 7 não, 70 vezes 7. Então todas as vezes que alguém te fizer alguma coisa, você tem que perdoar. Não é, perdoei uma vez, não, é todas as vezes. Deus te perdoa todas as vezes. Ele não vai te deixar desamparado. Então, pensa nisso. Toda vez que você precisar pedir, pede de novo, de novo, de novo. Não fica com essa culpa para você. Que às vezes é o outro que está errado, é o outro que pecou. Mas você precisa liberar o perdão, para que você esteja em paz com ele lá em cima. E o perdão só vai fazer bem, né, João? Só vai gerar vida, só vai gerar saúde física, espiritual, mental, emocional, né? Sim. Então, Pode estar aí a cura de muita coisa que a gente tem, né, na nossa vida. Não só desse corpo aqui, mas do resto, né? De tudo. Então é isso. Que Deus possa nos guiar, que nós possamos compreender que a gente precisa pedir perdão, porque nós já fomos perdoados. Né? Então a minha oração é que nós possamos, em Cristo, poder praticar o perdão. Que a gente possa mostrar o amor de Deus para as pessoas. E que as pessoas que ouvirem de nós esse perdão, elas sejam impactadas e possam conhecer a Ele também. Amém? Só para comentar assim, acho que existe da parte do perdão também. O perdão é nós mesmos nos perdoarmos. Sim. Muitas vezes a gente fala sempre do perdão, que a gente perdoa uma outra pessoa perdoa nós. Mas às vezes tem situações que nós mesmos não nos perdoamos por situações que nós fizemos. Sim. A gente mesmo não se permite que o perdão de Deus entre dentro da nossa Né? Muitas vezes você não tem a oportunidade de falar com alguém, você pediu perdão para Deus, mas parece que você não consegue entender ou receber esse perdão de Deus. Você não descansa por isso. Então entender que Deus ama incondicionalmente. Deus perdoa a gente também, indistintamente. Com um coração sincero, um coração puro, um coração arrependido de verdade, ele se derrama aos pés do Senhor, Deus perdoa. Mas muitas vezes, com muitas pessoas mesmo, a gente não se perdoa, se cobra muito em torno da gente mesmo. E não se permite que esse perdão atinja o coração da gente. Sim. Trazendo um sentimento de culpa e de rejeição. A gente se cobra, né? E às vezes não precisa, né? A gente chega diante da nossa dívida, a gente pede perdão, mas parece que a gente não reconhece que o Senhor nos perdoou. A gente vai continuar carregando como se tivesse essa dívida dentro da gente. Não se permite ser livre dessa dívida. A gente carrega essa dívida de nós. E o adversário da nossa alma é especialista em ficar cobrando a gente. Está devendo. Está devendo. Está devendo. Pois é. Fica te ligando o tempo todo, né? É duro, né? Mas a gente é firme, né? Na rocha. amém. A gente vai conseguir cumprir isso que Deus tem pra gente. Amém? Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por nos mostrar o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor já fez por nós e o quanto o Senhor há de fazer por nós, Pai. Obrigado por nos mostrar que o perdão é necessário e que o perdão reflete o Teu amor em nós, Pai. Que nós possamos, a partir daqui, Senhor, mostrar a todos que nós temos essa capacidade, que nós somos fixados no Senhor, Pai, e nós podemos reconhecer, Pai, que o Senhor nos deu o perdão e que nós podemos dar o perdão, Pai. Que o Senhor tire esse peso de nós, como o Mauro falou, inclusive nós nos cobrarmos, Pai, que nós possamos nos esvaziar dessas coisas, Pai, e nos encher mais de Ti. Que nós possamos viver em comunhão com o Senhor, reconciliados e vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Viu, João? Eu acho que é importante o seguinte, né? Sobre pedir perdão. Às vezes eu tenho dificuldade de pedir perdão, mas Deus é tão misericordioso que coloca ao nosso redor pessoas semelhantes a Ele, né? Por isso que é importante a gente estar em reunião, em oração, participar do grupo caseiro, que vão surgir oportunidades que a gente possa abrir o coração. Sim. E em conjunto com a igreja, vir no perdão. Sim. Amém. Deus está aí, né? Para fazer tudo em todo o tempo, né? A gente que fica fugindo, né? Escondendo no lenço lá, igual aquele dia, né? Arrumando desculpa e não vivendo aquilo que tem que ser vivido.